Bom dia, irmãos e irmãs. Estou fazendo esse vídeo pela parte da manhã, o nosso sermão, por causa que nós não conseguimos fazer a transmissão ao vivo, ok? Então vamos nos preparar para o nosso sermão, na verdade à noite. Então boa noite a todos os irmãos da nossa regional daqui de Brumado. Então vamos começar com o informativo semanal. Como estão todos? Bem-vindos às notícias globais de John, as notícias do Cheonguk. Na República da Coreia, terra provincial, o governo está aliviando a quarentena do Covid-19 e como as reuniões da sociedade civil começaram a ser permitidas, ocorreu o primeiro evento oficial em 3 meses, desde a comemoração do centenário do verdadeiro pai. Nesta semana, as notícias globais de John traz para vocês a cobertura da reunião especial do 60º aniversário do Sagrado Casamento Cósmico dos Verdadeiros Pais, que ocorreu no dia 8 de maio, aproveitando a comemoração do Dia dos Pais. Vamos assistir! Chegou a primavera e o complexo Ryojong-Chowan se vestiu de verde e azul de azaleias. Após a comemoração do centenário do verdadeiro pai e o Covid-19 se expandindo ao mundo, é um tempo no qual se sente a necessidade de um espírito de amor verdadeiro. Graças ao governo que está aliviando a quarentena pelo Covid-19 e devido ao que começaram a permitir as reuniões de organizações civis, tivemos nosso primeiro evento oficial em 3 meses. 600 líderes assistiram à reunião especial pelo 60º aniversário do Sagrado Casamento dos Verdadeiros Pais. Se bem que este evento deveria ter sido celebrado no dia 8 de abril, foi oportuno fazer no dia 8 de maio, já que na Coreia se celebra anualmente o Dia dos Pais. Perante os presentes, usando as máscaras para prevenir o contágio do vírus do Covid-19, a senhora Won Ju-jong purificou o ambiente espiritual lendo a mensagem da verdadeira mãe, dada no dia 1º de abril. E, seguidamente, o secretário-geral Yoon Ho-yoon brindou um relatório especial. Ele repassou os acontecimentos recentes, tais como as vitórias do Centenário 2020, resumindo a providência dos últimos 7 anos, e também transmitiu planejamentos da verdadeira mãe, que serão os nossos guias pelos próximos 7 anos. 1968년 1월 1일 하나님의 날이 인류 역사상 처음으로 만들어졌습니다. 그리고 성원 60주년을 기점으로 2027년 되는 제60회 하나님의 날을 참 어머니께서는 신대륙, 신세계, 신천주를 계문하는 실체적 기반 위에 하늘 부모님의 날로 하늘 부모님 성전인 천왕궁에서 마지막 역사적 행사를 거행하시겠다. 이게 어머님의 비전이십니다. 섭리의 방향이십니다. Ingressando gentilmente, tal como a primavera da Coreia, na qual revive toda a natureza, a verdadeira mãe fez um tributo de flores para Deus, para ofertar seu coração de piedade filial. E então recebeu dos filhos os presentes por este aniversário. A verdadeira mãe que aproveitou os últimos 55 dias de isolamento para fazer uma condição de profunda oração pela humanidade,
que sofre em meio a essa pandemia do Covid-19, estabeleceu uma nova cultura e tradição pelo firme estabelecimento do mundo unificado sob Deus. 이 코로나 기간 동안 55일간 깊은 정성의 기도를 드렸습니다. 하늘이 더 이상 기다릴 수 없다는 지상에 내가 있는 동안에 하늘 부모님을 만민과 더불어 영화롭게 모시고 사는 삶을 보여줘야 하는데 늦출 수가 없는 결론입니다. 하늘 부모님께서 꿈꿔오셨던 그 사랑의 실천장은 천상이 아니라 지상입니다. 한 사람도 이 땅에 살고 있는 백성들이 하늘 부모님을 몰라서는 안 됩니다. 참 부모를 몰라서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 나는 모든 정계, 종교계, 재계, 사상계 할 것 없이 모든 사람들이 하나로 한 깃발 아래 모일 수 있는 하늘 부모님 성회로 발표합니다. 영어로 말하게 되면은 Heavenly Parent Holy Community. 하늘 부모님의 큰 우산 아래 그동안 우리가 해왔던 NGO, 천주연합, 가정연합, 여성연합 모든 것이 그 안에 들어가서 120% 하늘 부모님을 증거해야 됩니다. 알겠습니까? 하늘 부모님께서 나와 함께 하고 계시니 기쁨과 송영을 돌려드리며 매일매일 하늘 부모님 오늘은 어디에 아무개 나라가 부모님을 모시겠다고 결심했습니다. 이러한 보고를 매일매일 드리면서 적어도 내가 지상에 있는 10년이 될지 20년이 될지 모르지만은 77억 인류 가운데 3분의 1이라도 하늘 부모님을 알고 모실 수 있는 지상 천국을 실천해야 되겠습니다. 인간으로서 가장 크게 생각해야 될 것은 자식이라면은 부모야, 부모. 부모의 성원 기념일. 이 날만이 영원히 인류 앞에 전개져 내려오는 거야. 섭리의 완성은 봄이야, 봄. 봄줄기부터 출발하고 완성이 돼야 돼. 그래서 모든 행사는 참 부모의 날 행사도 3월 16일 하늘 부모의 날도 3월 16일이 된다. 하늘 부모님의 출발이 봄이야.
겨울 동안에 다 준비하셔가지고 봄에 꽃 피우고 봄에 희망의 싹을 트시려 하셨어. 그렇기 때문에 인류 앞에 하늘 앞에 최고의 날은 3월 16일이다. 알겠습니까? 앞으로의 행사는 이제 계속 그렇게 할 겁니다. 기뻐요? 감사해요? 사랑합니다. Para a Federação das Famílias que realiza o ideal de uma família sob Deus, a verdadeira Mãe abençoou e rebatizou-a como Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais, inaugurando-nos como uma nova primavera, e juntos podemos dar glória aos Pais Celestiais e aos verdadeiros pais. Desejando estar presentes, os líderes de cada região do mundo participaram mediante uma rede de vídeos em tempo real, parabenizando a verdadeira Mãe pelo aniversário do Sagrado Casamento, por sua vitória da restauração de 7 nações e pela proclamação do milagroso estabelecimento do Cheonilguk substancial. 감사합니다. Seguidamente, houveram expressões artísticas da cultura Ryojon, a cargo de 86 cadetes da Academia UP, instituição que este ano, por ordem da verdadeira Mãe, se converteu na Faculdade de Teologia e Amor Puro da Universidade Samun, batizada Universidade Samun do Cheonilguk. Os cadetes tiveram uma destacada atuação e também atuou o Grupo Narcisos, fundado e relançado pela verdadeira Mãe, com o staff do Cheonjong-gun. Um canto de amor da verdadeira Mãe para o imutável Ryojon de uma moça que 60 anos atrás tinha 17 anos. Os líderes da Sagrada Comunidade dos Pais Celestiais, determinados a derreter todo obstáculo com amor verdadeiro e piedade filial, resolveram avançar sem descansar até 2027, para o dia do enraizamento do mundo celestial unificado e o dia da esperança de um novo cosmos. Por ocasião do Dia das Crianças na Coreia, se organizou o festival Dia das Crianças Ryojon no Jardim Chonwon da Felicidade. A senhora Won Ju-jong e o secretário-geral Yoon Ho-yoon compartilharam uma mensagem de amor enviado pela verdadeira Mãe para os jovens da segunda e terceira geração do complexo Ryojon Chonwon. E as crianças desfrutaram de presentes, um show de mágica e passaram um dia agradável, cantando e dançando junto com seus pais. Com o sagrado casamento dos únicos filhos de Deus, celebrados pela primeira vez em 6.000 anos, o amor divino criou raízes neste mundo. Neste dia, estendemos nossa gratidão aos verdadeiros pais, por ter desvendado uma história complicada e inaugurado o Cheonilguk substancial, que nos permite viver com Deus em nossos lares. A partir daqui, oramos para que as famílias de nossas comunidades vivam vidas boas e se tornem a luz e a esperança do mundo. Essas notícias são tudo por hoje. Obrigado por se juntarem a nós e tenham uma boa semana. 사랑의
빛내세 자유 터지고 풍부한 하늘 빛깔 꿈결의 백합 산하고 빛난 정신 이어가도다 고대양 육대주와 천주까지도 정말 세태평성대 길이 빛내세 평화 터지고 순정의 기쁨이 떠 찬열한 날에 영생의 이상향을 나타내도다 고대양 육대주와 천주까지도 정말 세태평성대 길이 빛내세 성이 터지고 사대절 휘날리는 천일국기발 천진 참부모님 소망하도다 고대양 육대주와 천주까지도 정말 세태평성대 길이 빛내세 행복 터지고 Ok, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a parte da nossa palavra de hoje. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu e terra, humanidade, queremos agradecer a vós, Pai Celestial, por mais, Pai Celestial, essa oportunidade que vós nos deste. Está aqui, Pai Celestial, para proferir a vossa palavra, Pai Celestial, na nossa região de Brumado. Pai Celestial, venha derramar tuas grandes bênçãos sobre a nossa vida. Cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui, Pai Celestial, cada um possa assim centralizar cada vez mais. Propósito providencial cada um de nós veio existir para viver junto com os verdadeiros pais aqui na terra, junto com os pais celestiais agora. A verdadeira Mãe cada vez mais tem declarado para cada um de nós que nós devemos absolutamente estar junto com a verdadeira Mãe nessa providência. Por favor, Pai Celestial, derrame tuas grandes bênçãos sobre cada um de nós para que nós possamos ir para o mundo. Agora, na época, Pai Celestial, que estamos confinados em casa por causa da quarentena, podemos realmente, Pai Celestial, desabrochar para que nós realmente possamos declarar os verdadeiros pais, os pais celestiais para todo mundo, que estão substancialmente aqui na terra, através de nossa verdadeira Mãe. Pai Celestial, durante esse período de quarentena, Pai Celestial, nós ficamos muito confinados, mas através de nossas mídias sociais, podemos realmente estar proferindo a Tua palavra, proferindo a palavra do princípio divino e as palavras que os verdadeiros pais nos ensinou e os pais celestiais também nos ensinaram. Por favor, Pai Celestial, esteja guiando nossa vida nesse tempo de quarentena e dando assim Tuas grandes bênçãos. Possa chegar para cada um de nós, para que sejamos realmente livres para viver de acordo com a Tua vontade. Eu ora agradeço, Pai Celestial, nesta manhã, também agradecendo pela parte da noite onde que os irmãos irão receber esta palavra. Que vós realmente possa estar com cada um de nós e guiando nossas vidas para realmente realizar todas as missões que nós temos que realizar durante o tempo de vida nesta terra. Pai Celestial, agradeço por tudo que vós tem feito em nossa vida até o dia de hoje. Fazendo assim esse relatório em nome de Zé Marcílio Lima de Almeida, com a família central pela bênção. Adiu. Então, irmãos e irmãs, a palavra que eu tive preparado para hoje foi uma palavra bem longa. Então, centralizando assim na vontade que a verdadeira Mãe falou hoje, que era que nós deveríamos estar junto com os pais celestiais aqui na terra,
Então, a palavra que eu preparei também está relacionado, né, com o que a verdadeira mãe falou hoje. Mas queria dar uma pequena mensagem aos irmãos que ficaram durante um período de praticamente 2 meses sem nós realizarmos sermãos aqui juntos. Então, realmente esse período, todos nós ficamos em casa. Então eu queria estar junto com os irmãos e absolutamente não pude estar com os irmãos pessoalmente, mas que absolutamente eu queria realmente viver com cada um de vocês junto. Então, mas falando através das mídias sociais, WhatsApp, YouTube agora, que nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível. Hoje nós lutamos, né? Já tem 2 dias tentando fazer transmissões ao vivo, mas os equipamentos que nós tínhamos absolutamente não atendeu ainda os anseios da providência. Então, por isso nós estamos fazendo o sermão de hoje através de gravação. Então, vamos melhorar cada vez mais para transmitir as palavras dos verdadeiros pais, fazendo o sermão dominical. Então, a palavra que eu preparei para os irmãos hoje foi a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é o caminho que a verdadeira mãe está indicando para cada um de nós hoje, né? Ouvindo as palavras da verdadeira mãe, então nós poderemos centralizar completamente na vontade de Deus. Então, todos vocês, agora ouvindo, né, sobre a vontade de Deus que a verdadeira mãe transmitiu, todos os dias também eu tenho transmitido através do mini rondo que o presidente Coit faz, através de vídeo e também através do mini rondo do Dr. César, que é só um áudio. Então a gente deve centralizar absolutamente nessa vontade, e não colocando nossos propósitos pessoais realmente na frente do que temos que realizar. Então vocês agora sabem, né, que o nome da nossa associação, englobando todos os nomes que tinha anteriormente, a verdadeira mãe colocou Hanul Pomonin, que é Pais Celestiais, né? Então, absolutamente nós temos que seguir dessa forma, com o mesmo coração, centralizado com o que a verdadeira mãe tem colocado na nossa linha de frente. Então, pensando sobre esse assunto, eu estive pensando, né, durante a semana, o que nós realmente iremos fazer. E lembrei-me do que o presidente Coit mandou para nós aqui, né, na Bahia, né? E nós devíamos fazer o sermão não pessoalmente, né, como era a minha ideia. Então o presidente Coit essa semana ele falou que absolutamente os membros, quando tem alguma ideia, a figura central corta aquela ideia, né? Então isso é o momento da gente negar o que a gente quer. Porque a vontade que eu tinha era de realizar o sermão pessoalmente com os irmãos. Mas o presidente Coit falou, né, no texto que ele enviou para cá, para nós da Bahia, né, que a gente devíamos utilizar as mídias sociais para realizar os sermões, a reunião de home group e também ensinar sobre o princípio divino através dessas mídias sociais. Então, claramente, foi demonstrado para nós o que a gente deveria fazer. A verdadeira mãe falou hoje também através do Rio John, né, global, né, as notícias global Rio John, que absolutamente que os pais celestiais não deveriam estar desconhecidos das pessoas. Então eu mesmo, né, durante o período de trabalho, no qual eu encontro algumas pessoas, né, cerca de 7 pessoas todo dia, essas pessoas estão comigo, né? Então falando sobre o princípio divino para algumas delas, eu percebi como as pessoas estão longe de conhecer os pais celestiais. Elas falam, né, que a vida da igreja é uma vida de fé. Mas nós temos um conteúdo tão grande, temos o princípio divino, né, que dá uma ideia muito grande do que é Deus. Também temos o Chon Song-yon e temos outros. Mas, olhando as palavras da verdadeira mãe hoje, né, que foi absolutamente, né, palavras profundas. Então, depois disso, a gente tem que nos determinar absolutamente que temos que fazer testemunho através do que nós temos em mão, que é o WhatsApp. O WhatsApp eu estava contando ontem, nos meus contatos chega mais ou menos 70 pessoas.
Então, eu, durante a semana, estou fazendo... Primeiramente, eu mandei para todo mundo, né, o conteúdo do Princípio Divino, né, as conferências do Sr. Ronilson. Então, 4 deles estão tendo algum relacionamento, né, de me mandar alguma coisa de volta, né. Quando eu mando as conferências, algum deles assiste, até tira um print e me manda essas mensagens de volta, perguntando alguma parte do Princípio Divino. Tem um rapaz que eu estou trabalhando com ele já tem, creio que uns 40 dias, né, e ele está já na ressurreição, né, na parte da ressurreição. Então ele perguntou essa semana, né, o que é espírito e corpo. Então, explicando para ele sobre essa parte, então eu entendi completamente, né, que as pessoas têm anseio de conhecer a verdade. Ontem à noite, né, fazendo meu trabalho no Conselho Tutelar, então o rapaz que trabalha comigo, ele pediu oração, né. Eu estava fazendo oração, né, como condição, e aí ele mesmo sentiu, né, o poder da oração que eu fiz, né? Então, absolutamente as pessoas estão procurando por um caminho. Então, vocês imaginam, né, que ontem eu saí de noite para atender uma ocorrência. E vi uma dificuldade tão grande da mãe e a filha, né, as duas brigando, né, e a filha teve que sair de casa. Então, vocês lembram da palavra da videira mãe, que as pessoas têm que absolutamente não ficar sem conhecer sobre os pais celestiais. Uma vez que as pessoas, se ela falar uma palavra simples, como o presidente Coit, a senhora não explicou, que seria apenas obrigado, talvez aquela confusão tão grande não tivesse ocorrido, né? Onde que envolveu uma viatura da polícia militar e 3 pessoas do Conselho Tutelar, somente porque a mãe e a filha não conseguem sentir Deus em suas vidas. Então, absolutamente o nosso trabalho é indispensável. Então, vou passar mais um slide, né? A vontade de Deus veio antes de mim. Então, Deus é o início da vontade, o conteúdo da vontade e o propósito da vontade. Então, vocês pensando sobre a vontade de Deus, né? Que foi desde o início, foi determinada pelos pais celestiais, né? Então, a gente também deveria ter orgulho, né? Como nossa autoridade, né? E o nosso conhecimento. Então, esse período de pandemia na qual vocês estão vivendo, muitas pessoas tiveram muito medo, né? Trabalhando comigo. Eu, no início, eu estava meio... não tendo assim muito a preocupação sobre o vírus, mas a minha figura central estava com muito medo, né? Então daí eu percebi, né, que era muito séria essa parte do vírus. Então eu explicando às pessoas, né, também durante esse período de quarentena sobre o caráter interno e forma externa. Então não devemos negligenciar, né, também a parte externa, né, que está lá na introdução do princípio divino. Se a gente continuar negando a parte física, né, nós seremos loucos. Então, não devemos, né, estar distante também da parte física, mas devemos absolutamente ter equilíbrio entre a parte espiritual e a parte física. Então, muitos irmãos nossos tiveram muita preocupação, né, durante esse período de pandemia. E a vontade realmente, né, dos pais celestiais é nos abraçar. Hoje tem um conteúdo bem interessante que eu passei para os unificacionistas, membros unificacionistas, que é os pais celestiais respondendo através da videira mãe, né, a um membro, né, que perguntou sobre o período de quarentena, o período da pandemia, né, o vírus, né, se era uma coisa que iria destruir toda a humanidade, né, ou parte da humanidade. Mas se a gente consegue fazer as coisas de acordo com o que foi nos passado, então a gente não consegue desesperar. Absolutamente eu nunca me desesperei, mas teve um período de tempo que eu tomei um pouco mais de cuidado, né? Eu absolutamente não vivia assim centralizado no que eu queria fazer, né? E na minha ideia, né, que a gente deveria tomar os cuidados e sair para a rua para trabalhar, né? Mas muitas pessoas falaram para mim, né, que Deus estava dando um alerta para nós. Então, o ser humano tem que viver uma vida de equilíbrio, né? Então as pessoas
olhando, né, as notícias da televisão o dia inteiro falando sobre covas de pessoas que vão ser enterradas. Mas a verdadeira mãe confortou o coração, né? Os pais celestiais confortou a gente hoje. Muitas pessoas já me deram relatório hoje, que derramaram lágrimas, né, quando ouviram, né, aquela mensagem da verdadeira mãe, dos pais celestiais. Então a vontade de Deus chega para a gente, para todos nós, né? No caso, a vontade de Deus chega para nós. E nós não devemos, né, nos esquecer que a vontade de Deus é que todo ser humano possa conhecer Ele como pais. E não ficar somente no nível de fé, mas absolutamente que venha conhecer as duplas características dos pais celestiais, né? Caráter interno e forma externa. A vontade de Deus é a base de toda a felicidade, nosso orgulho, nossa autoridade e nosso conhecimento. O homem pode viver e morrer em vão, mas a vontade nunca pode perecer. Ela deve alcançar a fruição e ser consumada sem falhas. Então, nós podemos, né, ficar doente e morrer, né, em algum tempo, né, de nossa vida. Mas a vontade, né, não pode ir para trás, ela tem que continuar para frente. Nós podemos pensar agora, né, sobre o curso de Moisés, que passou durante 120 anos, né, seguindo a vontade de Deus. Mas porque ele bateu na rocha 2 vezes, ele não pôde entrar em Canaã. Mas Josué, que manteve, né, a fundamento de fé centralizado no tabernáculo, ele absolutamente assumiu, né, a posição de figura central e entrou em Canaã. Então não devemos nunca esquecer a vontade, né, que é centralizada em Deus. Não é centralizado no que a gente pensa, né? Então se a gente for pensar no que a gente gosta, então todos nós poderemos, né, largar a vida da igreja e fazer as coisas centralizadas naquilo que nós queremos fazer. Mas absolutamente isso vai estar indo contra a vontade de Deus. Quer que o ser humano se torne um com Ele. Todos vocês, né, membros aqui da Regional de Brumado, nunca devem esquecer o caminho que cada um de nós temos que seguir, que é absolutamente se tornar um em coração com Deus. Uma vez que o ser humano entende a vontade de Deus, ele nunca pode voltar para trás. Eu mesmo, né, muitas vezes, né, quando eu era jovem, fazia coisas que os jovens fazem, mas absolutamente eu fui chamado, né, para seguir o caminho da vontade de Deus. Então, nunca vou esquecer a vontade de Deus na minha vida. Eu fui chamado, né, para fazer a vontade de Deus, porque eu fui o fruto da história que os meus antepassados, muitos deles, pensavam em estar nessa linha, nesse tempo na qual os pais celestiais estão na terra. E eles não tiveram a oportunidade de chegar a esse ponto. Mas nós que estamos aqui junto com a verdadeira mãe, nós temos essa oportunidade de realizar a vontade de Deus em nossas vidas. Então, o tempo de vida que é nos dado na terra é um tempo muito precioso. Jamais nos devemos esquecer esse tempo precioso que nós temos. Então, nossa vida, né? Agora, eu completei 40 anos esse ano. Então, esses 40 anos, né? Eu fui analisar, né? O que eu fiz durante 40 anos de vida. Desde pequeno, né? Seguindo sabendo que os verdadeiros pais já estavam na terra. Então, fui analisar isso e sobrou pouca coisa. Né? Então, o nosso tempo aqui na terra é muito precioso. Então, cada um de nós deve fazer uma reflexão e pensar absolutamente o que foi o fruto da vida nossa até o dia de hoje. Qual é a conclusão da nossa vida até agora? Então, se a gente pensar desta maneira, talvez nunca nós nos tornaremos arrogantes, né? Nunca vai ter arrogância dentro de nós. Mas absolutamente vamos pensar que temos que seguir a verdadeira mãe, absolutamente. Seguir a verdadeira mãe com muita humildade no coração. Eu nunca recuei, nem mesmo um centímetro, pela vontade.
Para cumprir a vontade, eu não evitei o caminho de sacrifício. Não importa qual sacrifício poderia ter que ser feito. Então o verdadeiro Pai falando aqui, né, que ele não recuou nem um centímetro. O verdadeiro Pai, né, é o Messias. Nós, lembrando da vida dele, podemos pensar que o verdadeiro Pai poderia ter, depois de 1945, pensar assim, não, eu já atingi a perfeição, eu sou um ser perfeito, né, e não preciso seguir mais na linha de frente. Mas o verdadeiro Pai nunca recuou nem mesmo um centímetro. Agora pensando, né, na vida do verdadeiro Pai, que dormia apenas 2 horas por noite, nós não podemos nos tornar arrogantes jamais. Pensando que o verdadeiro Pai, ele, todos os dias da vida dele, até quando ele fez aquela oração final, aquela oração que nós devemos lembrar, o que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? O verdadeiro Pai falou que quando os Messias tribais celestiais conseguissem vitória, absolutamente, né, já teria preparado o fundamento para a restauração do mundo. Então nós temos essa missão dada pelos verdadeiros pais, que é nos tornar Messias tribais celestiais. Então não devemos recuar jamais. Mesmo agora, no período de quarentena, né, não devemos recuar, nem mesmo 1 milímetro para trás, né? Temos que seguir junto com a verdadeira mãe. O informativo semanal hoje, todos devem assistir mais de uma vez, porque é muito elevado, né, o conteúdo que a verdadeira mãe tem falado para nós e o que a verdadeira mãe quer que cada um de nós faça, né, nesse período de tempo. Não deveriam estar satisfeitos com hoje, se não completamos o caminho que devemos seguir. Ao invés, vamos desbravar uma nova história, com uma nova vontade, maior que pode nos capacitar a cortar qualquer apego mundano. Então, lembrando, né, do que eu falei agora há pouco, né? Lembrando meus 40 anos de vida, né? Então, o que foi que aconteceu até hoje, né? Então, será que realmente nós cumprimos o caminho que a gente deveria seguir até hoje, né? Olhando o passado da nossa vida, né, não devemos nos esquecer jamais o que nós estamos mirando e aonde nós queremos chegar. Se nós pensar dessa maneira, nós poderemos determinar que nós estamos fazendo o caminho que ninguém percorreu, né? Ao invés, realmente, nós iremos desbravar uma nova história, na qual todos nós ancestrais lembrarão, né, que nós fomos vitoriosos. Realmente esse é o caminho que nós temos que seguir agora. Esse é um caminho que não devemos recuar jamais. Embora seu corpo habite na atual realidade, seus sentimentos e ideais diários e todas suas conexões espirituais devem ansiar pela terra ideal de Canaã e devem viver nessa terra. Então, irmãos, o ano passado, né, o presidente Coach falou, né, muitas vezes para nós, né, que a gente está trilhando um caminho, né? Então, realmente, o caminho que nós devemos seguir agora é o caminho que nós estamos percorrendo até Canaã. Nós não formos capazes de chegar até Canaã, iremos morrer no deserto como aquelas pessoas, né, que estavam caminhando até Canaã. Mas é um curso, né, que absolutamente não temos capacidade de perceber, porque é um curso espiritual. Nossa vida física na Terra, né, como nós não temos a capacidade espiritual de perceber, mas é um curso que nós devemos seguir absolutamente e ganhar vitória. Então, todos os sentimentos e emoções que nós temos centralizado na nossa vida física, realmente tem que ser conectado com o que nós estamos realizando em nossa vida espiritual. Esse tempo de 2020, no ano de 2020, nós devemos pensar que é um ano que nós estamos confinados em casa. Esse tempo confinado em casa é um tempo que você tem que fazer mais oração, realmente. Voltar-se mais para o lado interno. Se a gente continua pensando no lado externo, a gente vai sofrer muito.
porque não podemos fazer atividade na rua. Temos que fazer atividade centralizada naquilo que a figura central está mandando. Então eu absolutamente determinei essa semana, né, que eu iria fazer o sermão. Sermão centralizado na vontade que a figura central determinou para que eu deveria fazer. Então, essa semana, no final de semana, foi muito conflito, né, pensando sobre esse assunto. Então, 4 pessoas se reuniram para fazer esse sermão, né? Então, trabalharam muito fortemente para que pudéssemos realizar o sermão de acordo com o que a figura central determinou. E não foi fácil, né? Pensando externamente, mesmo com toda a mídia do nosso lado, Skype, Zoom, YouTube, acho que estou esquecendo o WhatsApp, né? Pensando desta maneira, decidimos fazer através do YouTube. E não foi fácil fazer através do YouTube, né? Ainda estou gravando, né? Talvez não chegue da melhor maneira para todos, né? Mas é isso, é o caminho de seguir pelo coração da figura central. Se a gente não faz de acordo com o coração com a figura central, mas fazemos do jeito que a gente quer fazer, você não tem vitória interna. Você está fazendo somente atividade externa. Então, quando você ganha vitória nessa parte interna, de você conectar, esquecendo o que você quer fazer, isso é que você vai conseguir ter algum resultado internamente. Vai sobrar alguma coisa do que você pode dar testemunho. Esse é o que a gente deve imaginar da vontade de Deus. Temos que manter o padrão de coração, na qual, embora sofrendo de dor ao nível mais baixo, podemos ir e caminhar sobre a mais alta glória do mundo satânico. Então, sofrendo na posição mais baixa, né? Se colocando na posição mais baixa, então Satanás não vai ter capacidade de nos seguir. E absolutamente, né, ele vai ter que se afastar. Quando você é colocado na posição mais baixa, e você consegue falar obrigado naquela posição, não tem como o mau espírito seguir você. Tem a experiência, né? Isso é experiência viva. Não é uma coisa que absolutamente estou falando de boca para fora. Então, durante o meu trabalho no Conselho Tutelar, tem muitas vezes, né, que eu quero fazer atividade para a igreja. Então, mas naquele momento que eu estou fazendo atividade, o Conselho Tutelar me liga. Então, esse momento eu tenho que me colocar numa posição mais baixa, né? E isso é só durante o período de trabalho. Mas imagine, né, quando a figura central manda você fazer alguma coisa e você está imaginando que quer fazer outra coisa. E você quer, por exemplo, fazer a restauração material e a figura central fala para você, não, fica na igreja e faça a limpeza. Então é o momento que você tem que ganhar vitória. Agora todos nós queríamos estar na rua, fazendo nossas reuniões pessoais, através do home group, estar pessoalmente, mas não é permitido a nós fazer agora desse tempo. Então temos que ter a capacidade de perceber quando Deus está pedindo para a gente fazer alguma coisa, de acordo com o que nós não queremos. Aqueles que são aceitáveis no reino celeste são aqueles que têm um coração tão imutável que não podem esquecer a vontade de Deus, nem mesmo quando recebem a oferta da mais alta elevada posição de glória nesse mundo. Então, realmente, né, não devemos esquecer a vontade de Deus jamais. Mesmo que a gente possa ser convidado, né, para o melhor palácio do mundo, né, a vontade de Deus não devemos esquecer jamais.
Então nós temos que realmente centralizar junto com a verdadeira mãe, né? Que mesmo durante o período de pandemia, né, ela não esqueceu a vontade de Deus jamais. E absolutamente, ela pôde estabelecer uma condição de profunda oração. Então isso é absolutamente o que nós devemos conectar. Lembrando, né, que se João Batista tivesse centralizado na vontade de Jesus, no coração de Jesus, ele absolutamente não teria seguido por outro caminho, né? Não teria ido batizar as pessoas separadamente de Jesus. Então a vontade de Deus é aquilo que que Abel está fazendo, né? E esse é um caminho realmente difícil para Caim. Não é um caminho fácil que Caim vai conseguir ganhar a vitória facilmente. Talvez nós queremos fazer atividade muito grande, mas esquecendo a vontade de Deus, nós não iremos ganhar nada, né? Não poderemos fazer nada. Eu estou seguindo este caminho cheio de agonia. Então, como você pode esperar trilhar seu caminho sem derramar seu coração mais ansioso? Não podemos pensar sobre restauração seguindo facilidade. Não podemos estabelecer condições de indenização a menos que perseveremos e sobrevivamos quando golpeados repetidamente. Então, esse é o coração, né, que nós devemos ter. Coração junto com o verdadeiro Pai. Lembrando os irmãos, né, que quando nós fomos golpeados, esse é o momento que nós podemos levantar a maior condição de indenização, centralizado na vontade de Deus. Quando nós somos golpeados, né, e nós fazemos 1000 veneração, isso levanta uma condição a esse nível, né? Mas quando você é golpeado, você vai levantar uma condição de indenização acima da sua cabeça. Absolutamente, o verdadeiro Pai seguiu pelo caminho de ser golpeado para levantar condição de indenização mais rapidamente, né? Então, esse é o caminho que nós devemos seguir. Agora, Satanás está nos golpeando através das mídias. Pode ser televisão, pode ser jornal, pode ser blog. Então, quando somos golpeados, nós podemos levantar a condição de indenização mais fortemente. Minha meta semanal, através do home group que eu estou fazendo, na reunião do home group, minha meta semanal é não me irritar quando alguém coloca alguma coisa na mídia social, no WhatsApp, ou me manda alguma mensagem que eu não quero ouvir. Então, quando somos golpeados, nós levantamos condição mais rapidamente. E a melhor maneira de levantar a condição de indenização é quando somos golpeados pela figura central, mesmo que seja indiretamente. A figura central falou alguma palavra que machucou o nosso coração. Esse é o momento em que você levanta a condição de indenização mais rapidamente. Ou então pelo mundo, né? Alguns de vocês, quando vê algumas notícias na mídia, né, atacando um lado de Deus, esse é o momento de você absolutamente agradecer. Esse é o momento que você vai levantar a melhor condição de indenização. Perfure até o mais fundo do inferno. Essa palavra, né, perfure até o mais fundo do inferno, é uma palavra que a gente não se sente muito confortável em ouvir, né? Perfurar absolutamente ao mais fundo do inferno. Então, no momento que o coração é machucado, esse é o momento que você pode realmente retornar para o lado de Deus. Não deve esquecer isso jamais. Nunca a gente deve esquecer a se colocar na posição de mais profundo inferno. Durante o período de pandemia, nós passamos por isso muitas vezes, né? Algum casal pode ser que pode estar tendo algum problema, né, de ficar o dia inteiro junto. Então, pode ser que quando começa a brigar, marido e mulher, esse é o momento em que você se sente mal. Experiência própria. Quando você briga com a esposa, você se sente que você não encontra lugar onde você ficar. Então, eu tenho experiência, né?
Quando você tem problema de Abel e Caim com a esposa, a melhor maneira de você ganhar vitória, o presidente Coit, a senhora Ana falou, né, que é falar obrigado. Mas ainda tem uma posição mais elevada que o verdadeiro pai ensinou. Lá no poema Coroa de Glória, ele fala assim: quando for enganado, né, tem que amar. Então, quando você está com problema, né, com a esposa e você não quer falar obrigado, então tem uma maneira mais rápida de você ganhar a vitória. Quando você for golpeado, você tem que servir. Aí você ama. Esse é o momento que você ganha maior condicionalização. E você pode renascer através dessa condição. Lembre-se, tem problema de marido e mulher? Então tem que servir. Ou então falar obrigado por um período de tempo. Se o esposo machucou seu coração, a esposa machucou seu coração, lembre-se de servir ou falar obrigado no período de quarentena. Daí vocês realmente vão renascer mais profundamente. Somente através do servir é que a gente deve lembrar que vamos ganhar vitória sobre o outro, né? Subjugar natural é isso. Você não pode conquistar alguém batendo nele. Se você bate nele para restaurá-lo, você terá que ser golpeado. A única forma para restaurá-lo é ser golpeado primeiro. Consequentemente, você ganha pelo perder. Esta é a melhor forma para lutar. Então, se você foi golpeado e você quer devolver o golpe, realmente não vai ter vitória. Vai ter mais briga no casal, né? Então, quando for golpeado, essa é a maior maneira para você ganhar vitória. É através do servir. Talvez vocês não se sinta bem, né, em ouvir isso, né? Quando ser golpeado, em amar. Mas não tem outro caminho para o lado de Deus ganhar vitória, somente desta forma. Quando você for golpeado, você absolutamente tem que amar. Agora é o tempo para refletir sobre o ensinamento de Jesus, que não devemos nos preocupar sobre o que comer, vestir ou beber. Se nós nos preocupamos mais sobre nossa própria vida do que sobre o reino de Deus e sua justiça, pereceremos. Sem nosso mundo, todos os indivíduos, família, sociedade e raça serão pisoteados. Nenhum lar pode existir sem este mundo. Então, né, no tempo da pandemia, né, muitos de nós poderemos ter ficado preocupados, né, que poderia ficar sem emprego, né, não poderia trabalhar. Mas o verdadeiro Pai está falando, né, que devemos lembrar sobre o curso de Jesus, né, que não devemos nos preocupar sobre o que devemos comer ou beber, né, mas absolutamente seguindo a vontade de Deus, né, tudo mais vai ser acrescentado para as famílias abençoadas. Isso é absolutamente certeza, né? Então, todos que estavam preocupados, né? Ainda surgiu até o governo federal dando R$600 para cada família, né? Então, não deve se preocupar com o que comer, porque vai ser provido para cada um de nós, né? Aqueles que evitam se preocupar com o céu e buscam seu próprio conforto não são necessários. Um homem que é necessário é mais valioso do que milhares do que não são necessários. Então o verdadeiro Pai falou, né, que aqueles que são necessários, né, são as pessoas, né, que se preocupam com o lado do céu, né? Então milhares de pessoas que não são necessárias é menos valiosa do que aquela pessoa que é muito necessária. Então podemos lembrar que os pais celestiais são os mais necessários na história. Então nós devemos absolutamente seguir esse exemplo. Não temos que seguir outro caminho. Absolutamente esse é o caminho que nós devemos seguir agora, né? Seguindo o caminho que nenhuma religião desbravou antes, né? Esse é o caminho que nós estamos seguindo agora, né? Um caminho que nenhuma religião foi capaz de desbravar na história.
Com as 12 tribos e os 70 anciãos, mobilizaram a massa de 600.000 pessoas, centrando em Moisés. Então também, a restauração não pode negligenciar a necessidade de organização. Então a organização é absolutamente necessária. Todos vocês devem pensar no princípio divino. A providência de Deus começou com apenas o clã de Jacó. Eram 12 filhos e 70 parentes, então era uma sociedade de clã. Mas essas 12 tribos absolutamente mobilizaram 600.000 pessoas. Então nós iremos organizar o Cheongguk através dos clãs, os messias tribais, Depois vai se transformar nos messias tribais, que nós devemos organizar. Esse é o caminho que nós absolutamente temos que seguir. O programa providencial de Deus procede a partir de que é a fonte e o ápice. Portanto, nós que seguimos o caminho que não entendemos totalmente, devemos obedecer o comandante. Esse é o caminho mais curto. Aqui o verdadeiro Pai falou, que nós que não compreendemos o caminho completamente, não temos a capacidade de compreender completamente, então devemos obedecer ao comandante, absolutamente, aquele que conhece o caminho. Então, todos nós temos acesso às palavras do verdadeira Mãe. Então, nossas figuras centrais, eles estão centradas junto com a vontade que a verdadeira Mãe está transmitindo. Então, nesse tempo, é nossa responsabilidade que temos que seguir a palavra da nossa comandante, centralizada nas nossas figuras centrais. É isso que nós temos que pensar nesse tempo, realmente. Se emerge um sujeito perfeito mais, aparecerá um objeto perfeito menos. Mas se outro sujeito existe, antes do objeto aparecer, a aparição do objeto é frustrada. Então, uma vez que já surgiu aparecer o sujeito mais, então todos os outros devem se colocar na posição de aparecer objeto perfeito menos. Isso aqui o verdadeiro Pai está falando sobre absolutamente obediência absoluta. Então não temos que nos colocar na posição de sujeito. Eu mesmo, me coloco absolutamente na posição de objeto, quando vem alguma palavra, do pastor Anísio de São Paulo, através do presidente Coit e os vice-presidentes. Então, eu mesmo me coloco na posição de objeto de receber essa palavra. Esse é um coração que nós temos que trilhar. Não é permitido a nós, seguir por outro caminho. Moisés devia ter batido nos israelitas, se fosse necessário, a fim de conduzi-los para Canaã, mesmo ao custo de perder metade deles. Sendo que Moisés não fez isso, os israelitas e a oportunidade de esperar pela providência celeste foram todos perdidos. Por 6.000 anos, Deus tem se esforçado pela realização de um tempo maduro, um homem e uma tarefa. Portanto, aqueles que se opõem à tarefa deste homem e deste tempo estão traindo 6.000 anos. Esses traidores receberão toda a retribuição acumulada, enquanto aqueles que lealmente dão boas-vindas para eles herdarão todas as bênçãos dos 6.000 anos. Então, pensando nessa palavra do verdadeiro Pai aqui, que Moisés deveria ter até batido nos israelitas, mesmo que tivesse que perder metade deles, ele poderia ter seguido na linha de frente. Como ele não foi capaz de fazer isso, então absolutamente o período de tempo entre ele foi perdido. Então nós temos que dar boas-vindas à palavra que os verdadeiros pais estão mandando nos fazer. Quando é pedido para fazer home group, tem que fazer home group. Quando é pedido para fazer um a um, tem que fazer um a um. Quando é pedido para fazer sermão através de mídias sociais, temos que fazer. Não devemos reclamar jamais. Não é permitido a nós reclamar nesse tempo precioso. Durante esse tempo de pandemia, absolutamente não falei uma palavra, que fosse contra a palavra da sede. Mas tentei fazer tudo completamente de acordo com o que foi mandado pela sede.
Então, se alguma pessoa falava alguma palavra para mim que era contrária à palavra da sede, a direção de São Paulo ou de Salvador, eu absolutamente não permitia nada disso, né? E queria realmente seguir diretamente de acordo com a vontade que era passada, né? Com o coração absolutamente determinado, iria seguir pelo mesmo caminho, né? Eu sinto que é anormal que os membros da igreja que aprenderam a vontade de Deus fiquem calmos e indiferentes. Eu estou conduzindo uma vida séria, centrada na vontade, sentindo como se, junto com Deus, eu estivesse em um cabo de guerra com Satanás e 3 bilhões de pessoas da Terra, né? Então pense assim que o Véder, o pai, está falando, né, que é absolutamente anormal pensar, né, que você vai seguir por um caminho e o Véder, o pai, vai seguir por outro e a providência vai estar seguindo outro caminho, né? Então, o Véder, o pai, está puxando de um lado, né, e Satanás, né, está puxando, né, com as coisas centralizadas no mundo, né, que o ser humano é dominado através do corpo, né? Então o verdadeiro pai está puxando o lado espiritual e Satanás está dominando o ser humano através do corpo. Então essa é uma luta tremenda. Nesse tempo de pandemia, absolutamente a imprensa está fazendo uma balbúrdia tremenda, né, falando, né, e milhares de pessoas estão morrendo e que tem covas preparadas em tudo. Então nesse momento nós ficamos com muito medo. Mas voltando realmente para o coração da verdadeira mãe, lembrando das palavras da verdadeira mãe, nós absolutamente não teremos medo, né? Mas poderemos levar uma vida, né, como Jesus falou, uma vida de serpente, né? Absolutamente tendo prudência e não voltando para trás, né? Não querendo voltar para o Egito, mas absolutamente seguindo o curso que a verdadeira mãe está nos determinando agora, né? Os utilizando todos os meios para nós podermos realizar nossas atividades. Os maiores desejos do homem decaído são retornar para o lado de Deus, recuperar a posse do céu e terra, levar vantagem contra o inimigo Satanás. Então, né, todos nós queremos retornar para o lado de Deus. Isso é absolutamente verdade para qualquer ser humano. Eu mesmo, né, a cada instante, né, que a minha mente quer desviar, em apenas 1 milímetro, né, eu realmente arrependo e volto, né, centralizado na vontade de Deus. Durante o dia a gente tem muita oportunidade, né, de não nos centralizar em Deus, mas absolutamente centralizando no humano, né? E isso ocorre através do que nós vimos e ouvimos. Mas absolutamente nós não devemos nos desconectar com o céu. Isso nós não devemos fazer jamais, mas devemos arrepender. Quando a gente está sentindo que a nossa espiritualidade está baixando pelo menos 1 centímetro, temos que arrepender e voltar para Deus. Então, nós temos que levar vantagem sobre nosso inimigo Satanás. Recuperar também o direito de terra natal. Então, isso é absolutamente necessário para a nossa vida, né, que é os nossos desejos. Mas se nós vivemos a vida, né, centralizado, na nossa vida prática, esquecendo do lado espiritual, esquecendo o que nós temos que fazer, que é dar testemunho, então rapidamente nossa espiritualidade é abaixada. Rapidamente nós esquecemos o caminho que nós devemos seguir. Então não devemos esquecer jamais. Ok, irmãos? Esta era a palavra que eu tinha para hoje, né? Centralizada assim no que eu preparei. Mas então, vamos fazer o nosso melhor, né? Agora, né? Nesse período. A pandemia, né, na Coreia já está sendo, assim, liberado, né? O período de pandemia está sendo liberado gradativamente. Creio que no Brasil, daqui mais um tempo, também vai ser liberado. Mas o que nós devemos pensar e o que nós vamos fazer depois da pandemia, né? Se nós iremos voltar àquela vida que nós tínhamos antes, ou absolutamente nós iremos seguir pelo caminho que os verdadeiros pais determinou para nós. Essa é a conclusão que nós devemos lembrar agora, né? Ok?
eu vou fazer oração para a gente terminar a parte desta palavra, tá bom? Amados Pais Celestiais, os amados verdadeiros Pais do céu e terra, humanidade, queremos agradecer ao Pai Celestial por vós nos permitir realmente seguir aqui, ainda na linha de frente, aqui, Pai Celestial, na cidade de Brumado. Lembrando assim que os Pai Celestial nos chamou e nós podemos seguir para realizar nossas missões aqui na Terra, que é o aperfeiçoamento individual, ganhar a vitória em 3 grandes bênçãos, unificando mente e corpo. Pai Celestial, por favor, Pai Celestial, não nos deixe esquecer jamais o caminho que nós temos que seguir, as famílias abençoadas. Nós devemos seguir junto com a verdadeira Mãe até o fim da nossa vida, não seguindo o caminho Satanás quer colocar na nossa vida. Todo momento de vida ele vem para nos tentar através do nosso corpo, mas devemos bater no nosso corpo, que é o que a religião nos ensina, para realmente despertar a nossa mente original. Esse é o caminho que nós devemos seguir agora, é o caminho que nós estamos determinados realmente para fazer juntos de vós. Por favor, esteja absolutamente sempre nos inspirando, sempre nos dando força, que é o que mais nós necessitamos, e também nos protegendo das coisas do mundo, Pai Celestial, e também protegendo todas as famílias abençoadas aqui da regional. Sei que todos eles, Pai Celestial, são prudentes. Por favor, proteja a vida deles, Pai Celestial, proteja dessa pandemia, para que nós realmente, Pai Celestial, depois que passar essa pandemia, podemos voar absolutamente para realizar nossas missões aqui na Terra, não nos esquecendo do caminho que nós devemos seguir. Pai Celestial, orando a vós agora que nós iremos ter paciência, Pai Celestial. Nós teremos paciência pelo caminho que vós tem determinado em nossas vidas. Nós teremos paciência para suportar esse mundo e também ultrapassar esse mundo. Nós teremos paciência para seguir junto dos verdadeiros pais. Humildade, com o coração absolutamente abraçar toda essa região. Pai Celestial, use nosso corpo, sacrificando nosso corpo, não como pessoas loucas, mas que absolutamente essas pessoas que nos rodeiam possam sentir felicidade através de nossa vida, através do sacrifício nosso. Pai Celestial, eu agradeço profundamente por tudo que vós tem nos dado até o dia de hoje, as bênçãos maravilhosas, Pai Celestial, que a cidade de Brumado tem recebido, o Brasil, a América Latina, porque estão centralizados em América Latina Celestial, centralizado na verdadeira Mãe. Pai Celestial, eu oro e agradeço por tudo que vós nos deu até o dia de hoje, fazendo assim esse relatório em nome de Marcelo de Almeida, com a família central pela bênção. Aju. Então, só aviso, que a gente, no próximo final de semana, também tentaremos fazer transmissão ao vivo. Não for possível, iremos fazer através do vídeo, ok? Então, que todos tenham uma ótima semana, que os Pais Celestiais possam proteger a todos. E obrigado por assistir esse vídeo. Então, boa noite, porque vai ser transmitido através da noite. Obrigado, irmãos.